Oi, gente, nós vamos para mais uma aula nossa. E a gente começa hoje relembrando um pouco o que a gente viveu junto nas aulas passadas. A gente falou um pouco sobre modelos de jogos, a gente falou sobre competição, a gente falou sobre omissão e a gente falou sobre cooperação. A gente viu alguns jogos, o jogo do punho cerrado, eu joguei com você virtualmente, e a gente falou muito sobre qual jogo a gente escolhe para jogar. Na aula de hoje, no encontro nosso de hoje, eu quero trazer uma outra visão disso tudo. Então vamos supor, eu lembro que na aula passada a gente falou sobre a imaginação, e eu pedi para você imaginar que estava numa roda sentado, e alguém pede para a gente trocar de lugar. E nesse movimento a gente sai correndo, reconhecendo o modelo de escassez. Eu queria usar a sua imaginação de novo, e pedir para você voltar naquele círculo de pessoas sentadas, e alguém fala para trocar de lugar de novo. Mas dessa vez, ao trocar de lugar, você vai procurar 2 ou 3 pessoas para apertar a mão dela e dizer boa tarde, boa noite, como vai, né? E ela fala já. O já, você sabe, é o que dispara um pouco de competição na gente, como eu já falei nas aulas passadas. Mas dessa vez você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa e apertar a mão dela e dizer boa tarde, bom dia. Gente, essa pequena conexão muda tudo. Nós somos uma das poucas espécies do planeta capaz de transformar os ambientes. A andorinha, quando está muito quente ou muito frio, ela migra por 6.000 quilômetros de um continente ao outro, buscando um ambiente mais confortável. O urso, quando está muito frio, ele desliga o corpo e dorme por 3 meses, esperando que o ambiente fique mais confortável. Nós, seres humanos, quando o ambiente está muito quente ou muito frio, eu simplesmente ligo um ar-condicionado e equilibro de novo o ambiente para mim. Mas não é só o ambiente físico que nós humanos mudamos. Nós também somos capazes de mudar o ambiente emocional de um lugar. Na primeira troca que a gente sonhou junto, todo mundo saía correndo pegar um lugar. Ninguém tinha tempo para olhar um para os outros. Mas nessa segunda troca que eu pedi para você imaginar, você ainda busca um lugar, você não precisa mais correr. Você tem tempo de apertar a mão de 1, 2, 3 pessoas e se conectar com elas. E se conecta a partir de um jogo, que só é possível porque nossa espécie, os Homo sapiens, os seres humanos, temos uma coisa diferente de todos os outros animais. A gente tem um dedão oponente a todos os outros dedos. Esse dedão oponente nos fez evoluir muito em muitas coisas. Mas eu quero traçar, desenhar, recortar uma evolução muito importante que esse dedão oponente trouxe para a nossa espécie. Há 200 mil anos atrás, mais ou menos, quando vivíamos em grupos pequenos e muito próximo ao mato, e com um pouco mais de pelo do que hoje, a gente tinha muito contato com a natureza e provavelmente tínhamos piolho, carrapato em excesso no nosso corpo. E ao final de cada dia, nós humanos se reunimos para pegar piolho um no outro com esse dedão oponente. E esse ato de pegar piolho era um ato de muito carinho. Enquanto eu pegava piolho em alguém, esse alguém virava o zoinho assim, porque isso é muito bom, isso é confortável demais. A nossa espécie foi evoluindo e conosco foi evoluindo o carinho também. E hoje somos a espécie mais carinhosa do planeta. Muitos de vocês que estão me assistindo agora devem ter um cachorrinho em casa, um gatinho, ou qualquer outra espécie. Acaba que a gente imagina que o cachorro também é muito carinhoso, que o gato também é carinhoso. Porém, esse carinho, esse nível de carinho dessas 2 espécies, né, o felino e o cachorro, ele se deu a partir do encontro com o ser humano. Foi esse encontro que evoluiu o carinho neles. Se você encontrar um cachorro do mato que nunca viu um ser humano, provavelmente ele não vai abanar o rabinho e pular no seu colo. Ele te ataca ou foge de você. Por isso esse encontro das espécies foi capaz de gerar carinho em nossas espécies. Por isso o ser humano é reconhecido assim como uma espécie que foi muito longe com essa história de carinho. E talvez tudo tenha começado com esse dedão oponente. O mesmo dedão oponente que te ajudou a jogar o jogo do aperto de mão. Quando o meu dedão oponente encontra o teu, a gente aperta a mão, balança um do outro e se conecta fortemente. Essa conexão humana tem se desenvolvido de várias formas e de várias maneiras. Por exemplo, no nosso continente, a gente aperta a mão, em outros continentes eles se abraçam, em outros eles se beijam. E eu queria sair desse aperto de mão e já entrar numa próxima inovação e tecnologia que a gente tem para gerar cooperação. Isso mesmo, eu falei inovação. E estou falando de uma coisa especial, que se chama abraço. Quando a gente é capaz de abraçar uns aos outros, quando a gente é capaz de chegar em alguém e abraçar essa pessoa, a conexão aumenta, a intimidade aumenta. E por isso eu chamo de inovação. São poucas as ferramentas que são capazes de aumentar
a intimidade das pessoas, quanto o abraço é capaz de fazer isso. Nós, lá do Projeto Cooperação, somos convidados a fazer esse tipo de atividades em vários ambientes. E por incrível que pareça, a gente percebe que cada profissão tem um jeito de fazer isso. Por exemplo, a gente fez com uma grande montadora lá em São Bernardo, onde só tinham alemães na sala, e quando eu pedi para eles trocarem de lugar e se abraçarem uns aos outros, né, e é claro que não foi dessa maneira, mas quando eles fizeram esse exercício, eles abraçam, mas não sei por que engenheiro dá um tapão nas costas, não ficam batendo nas costas dos outros. A gente fez também com os juízes de direito em Brasília, e quando eles saíram para se abraçar, eles se abraçam, mas não se encostam, eles mantêm uma distância, eles preservam alguma coisa. E a gente fez também com enfermeiros e enfermeiras de um grande hospital em São Paulo. E esse momento do abraço foi um momento muito especial. Eu percebi que o abraço da enfermeira e do enfermeiro é um abraço muito diferente. Ele cuida da gente. Naquele abraço eu me sinto cuidado, porque talvez a profissão dela, o tempo inteiro, ele esteja cuidando uns dos outros. E somos seres fadados ao cuidado um do outro. Mas para além do cuidado, o abraço também tem alguns elementos muito importantes da gente olhar como inovação. O abraço tem um sistema muito interessante e inovador. O meu coração encosta no seu, eu protejo as suas costas e você protege a minha. E fica tão gostoso aqui que a gente dá aquela balançadinha assim, né? A mesma balançada que a mãe dá no bebê. A mãe pega o bebê no colo e já começa a balançar, porque balanço é ritmo e ritmo acalma. Portanto, se você um dia estiver muito nervoso, muito nervosa, procura começar a balançar assim, talvez você se acalme bastante. E eu, antes de gravar esse vídeo, adivinha o que eu estava fazendo? Eu estava balançando porque eu estava muito nervoso. O balanço é capaz de acalmar e o abraço é capaz de curar. E eu vou explicar melhor essa história da cura. Um abraço com mais de 20 segundos é capaz de baixar a sua frequência cardíaca em 30%. Ou seja, o abraço acalma as pessoas. Uma pessoa calma está imune a alguns tipos de doença. Em última análise, o abraço bem dado imuniza as pessoas a alguns tipos de doença. Além do que, um coração batendo mais, um corpo mais tranquilo, dura mais. Portanto, abraço também aumenta a longevidade da vida. Eu trago isso cientificamente falando, porque senão a gente fica pensando que abraçar a árvore é a nossa profissão. E na verdade a nossa profissão está muito ligada à inovação. E o abraço é uma tecnologia inovadora para aproximar pessoas. Quando a gente fala de cooperação, a gente fala muito em aproximar pessoas. Eu vou citar de novo a nossa espécie lá no começo da nossa existência nesse planeta, onde talvez não vivíamos todos juntos, como vivemos hoje na Grande São Paulo, Nova York, China, né? Vivíamos em pequenos grupos e muito separados uns dos outros. Esses espaços de separação e esses grupos pequenos eram capazes de dar conta de toda a cooperação que era preciso. Por quê? Porque éramos íntimos. Um grupo de no máximo 50 pessoas, eu conhecia todo mundo pelo nome, eu conhecia todos pela necessidade, eu conhecia todos pela qualidade. Portanto, eu cooperava muito uns com os outros. Quando eu não conheço muito bem a pessoa, a minha intenção de cooperação às vezes fica bloqueada. A não ser que aconteça uma catástrofe. Em casos de catástrofe é coisa diferente, né? Por isso, talvez Fábio Broto, um grande parceiro meu e que gerou esse movimento todo no Brasil, diz: só vai ser possível quando for impossível para todos. Ou seja, quando você vê uma situação emergencial, você vê pessoas cooperando umas com as outras de qualquer maneira. Isso é muito interessante e a gente estuda muito isso. Mas o que eu quero falar não é dessa cooperação emergencial, eu quero falar de uma cooperação que a gente pode trazer para o ambiente de trabalho, para a família e para outros ambientes. Portanto, intimidade está intimamente ligada à cooperação, ou seja, eu coopero mais e melhor com quem eu sou íntimo. Por isso o abraço é uma tecnologia e uma inovação. E aí eu vou terminar a aula de hoje propondo um exercício para você. Um exercício que você pode fazer aí na sua casa logo após essa aula e que vai durar um tempo muito curto. Eu vou pedir para você, no primeiro momento, escolher 5 pessoas que você conhece muito bem, que você já se relaciona e dar um abraço nelas. Porém, você não vai dar um abraço como você está acostumado a dar, de longe, meio torto ou qualquer coisa assim. Você vai dar um abraço muito bem encaixado e que dure mais de 20 segundos. Depois de fazer isso, eu vou te convidar a procurar uma folha de caderno, um papel e escrever 2 palavras sobre o que você sentiu depois desse exercício. Então escolham 5 pessoas, abrace ela por mais de 20 segundos e depois escreva em 2 palavras o que você está sentindo.
É muito importante que ao fazer isso, você procure reconhecer no seu corpo, na sua mente, no teu espírito, no teu emocional, como é que você se sente. E tente traduzir isso em 2 palavras. Guarde esse papel. Procura mais 3 pessoas de seu convívio, mas que não são muito íntimas suas, que você não conhece muito bem e não sabe muito bem como elas são, como elas se reconhecem e tudo mais. E abrace elas por mais de 20 segundos, da mesma forma que você fez com as 5 que você conhecia muito bem. E após fazer isso, novamente retorne àquela folha de papel e escreva com 2 palavras como é que você se sente depois de abraçar por 20 segundos uma pessoa que você não é tão íntimo. E por último, e não menos importante, vá atrás de uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você não conhece. E arrisque pedir para ela um abraço, e ao abraçar ela, fique por mais de 20 segundos abraçado. Não precisa fazer mais nada, não precisa contar a sua vida, nem querer saber da vida dela. Simplesmente peça permissão para abraçar ela, veja se checa com ela se está tudo bem, abrace ela por 20 segundos, depois volte à folha de papel e de novo escreva 2 palavras de como você está se sentindo com isso. É sempre importante, antes de escrever essas palavras, você se internalizar, né? Reconhecer como é que você está internamente. Depois eu peço que você pegue essas 6 palavras que você escreveu, leia bem elas e durante um tempo se conecte a elas e fique em silêncio, só curtindo elas dentro de você e curtindo o resultado desse exercício. E depois disso, reconheça em você, reconheça no ambiente que você está, o que foi que mudou. E guarde isso com bastante carinho. E reconheça que isso foi uma inovação que já aconteceu em você. Reconheça que você foi capaz de mudar alguma coisa que você não era capaz de fazer. Esse pequeno exercício que começa do simples, 5 pessoas que você conhece, até muito complexo, uma pessoa que você nunca viu, pode trazer uma surpresa muito boa para você. É claro que se você puder e quiser dividir isso com alguém, escolha uma pessoa, qualquer pessoa, e conte para ela esse exercício. Conte para ela como você se sentiu, conte para ela qual foram as 6 palavras, e acima de tudo, reconheça o que foi que você fez. O que você fez foi criar graus de intimidade a partir de um simples abraço. Evoluir enquanto relação com as pessoas a partir do abraço. Isso não é muito comum, isso não é muito usual, mas a gente vai arriscar fazer. E a gente vai se encontrar na próxima aula e revisitar esse nosso exercício, porque é a partir dele que eu vou seguir na próxima aula. Então eu desejo a você um bom exercício, um bom retorno aí às suas atividades. Lembrando que a gente se encontra já já para falar um pouco mais sobre inovação e cooperação. Eu te vejo já já. Gente, eu voltei porque eu esqueci uma coisa muito importante. Para você que me escutou, aquele abraço.